Por isso é que nós iremos conversar a partir de agora com o idealizador deste movimento, a pessoa que batalhou, que suou, que sofreu, mas que conseguiu, junto com todos aqueles que o apoiaram, fazer com que este movimento, além de ter crescido, se tornasse o que é hoje uma realidade. Então vamos conversar agora com o coordenador, ele é idealizador e coordenador do Movimento Popular Acesso à Linha Verde. Ele é formado em administração pela Faculdade Santíssimo Sacramento e é filho de Alagoinhas. O boa tarde todo especial da equipe do programa interativo a você, Márcio Gomes. Boa tarde, Marconi William. Boa tarde do programa interativo. Boa tarde, nosso amigo aqui, Beto Borges, esse grande amigo de longas datas, Camargo, César Leite aí que está fazendo um belíssimo trabalho à frente da presidência do PPS, ao nosso querido proprietário do grupo, Barretinho, né, que é um grande parceiro do Movimento Linha Verde. Eu tive a felicidade de poder contar com um dos primeiros empresários que eu procurei na época, foi o nosso amigo Barretinho, e ele abriu as portas do movimento, e aqui estamos aí, Barretinho, graças a Deus conseguimos, com muita luta, com muito esforço, a obra já está em andamento. Eu estou aqui, Marconi, à sua disposição para responder as suas perguntas, né, diante desse trabalho aí do nosso Movimento Linha Verde. Márcio, antes de mais nada, a gente agradece pela sua presença aqui no programa. E o que mais motivou você a idealizar um projeto como esse e tomar coragem para encarar um desafio desse tamanho? Porque, claro que nós sempre quisemos um acesso bem mais curto, um acesso direto, uma ligação ao litoral norte através da linha verde. Mas é aquela história de uma andorinha só não faz verão, e todo mundo sabe que quando se fala da teoria, né, o idealismo, é fácil, tem as bravatas, a gente fala e tal. Na hora de partir para a ação, muitas vezes se desiste de processos bem menores que esses, de lutas bem menores que essas, em função da dificuldade que é e da falta de apoio. Você, sabedor de tudo isso, ainda assim, encampou, levantou essa bandeira e seguiu em frente. O que mais lhe motivou? Veja bem, Marconi, como você falou logo na abertura, que aproximadamente há 30 anos a população de Alagoinhas, né, e região aguarda com muita ansiedade essa importante obra, né, que vai encurtar a nossa cidade e as praias do litoral norte. E o que mais me motivou foi justamente em função de uma indignação, né? Eu, no dia 30 de setembro de 2007, eu estava indo para o Conde, né, com minha esposa, e o carro furou o pneu na estrada, né, devido a péssimas condições da estrada na época, e troquei o estepe do pneu do carro, furou de novo, fiquei mais ou menos umas 3 horas de relógio, baixo de sol, aguardando um carro que fosse da mesma marca que o meu, para poder me socorrer, para que eu pudesse chegar até o Conde e ir lá fazer a vulcanização. Então, em função disso, quando eu retornei do Conde, eu disse à minha esposa, quando eu chegar em Alagoinhas, eu vou fazer um abaixo-assinado para a construção da estrada por Araçá e Tanagra, para que a gente não fique sofrendo tanto para poder chegar ao litoral. Porque para você chegar para a linha verde, ou você vai por Esplanada, né, pela estrada do Conde, que é uma estrada muito mais distante, você pega uma BR-101, uma estrada muito perigosa, cheia de carreta, ou você vai por Camaçari também, que é um outro trajeto longo, né, para poder se chegar ao litoral. Enquanto nós estamos aqui praticamente em linha reta a 50 quilômetros do litoral. Alagoinhas tem praticamente uma orla marítima, né? Nós estamos a poucos quilômetros, nós temos uma orla aqui próxima e não podemos usufruir, nós estamos no quintal, na verdade, da linha verde, não podemos usufruir em função da falta de um acesso digno, né? E você vê aí que os europeus, nada contra o capital estrangeiro, mas eles estão comprando o nosso litoral. A Costa dos Coqueiros, que são 200 quilômetros de praia, né? Boa parte da nossa costa está sendo comprada pelos europeus, né? Para a construção de grandes condomínios
né, como você vê a Costa Sauípe e outros que estão sendo construídos. Complexos hoteleiros. Vários complexos hoteleiros. Eles estão usufruindo muito mais do nosso litoral, que está a milhares de distância do outro lado do oceano, do que nós que estamos aqui no fundo do quintal, né, e não podemos usufruir de um bem público, que é a praia, por falta de um acesso digno. Então, essa foi a minha revolta, e em função que nasceu o movimento Linha Verde, no dia 1º de outubro de 2007, e foi a partir daí, a partir da minha primeira assinatura, de minha esposa, de meus parentes, e aí a coisa foi crescendo, e eu percebi que essa vontade não era só minha, era não só minha, como da população como um todo. Então, em apenas 2 meses, nós conseguimos arrecadar as 30.690 assinaturas. E no dia 11 de dezembro de 2007, foi que, na oportunidade que o governador esteve aqui em Alagoinhas, para o lançamento da obra do Jardim Petrolar, foi que eu tive a oportunidade de poder entregar nas mãos do governador esse pleito da população de Alagoinhas, reivindicando essa importante obra para ligar a nossa querida Alagoinhas região às praias do litoral norte, passando pelo município de Araçás e Itanagra. Dentro desse processo, Márcio, o que você destacaria como o maior entrave ou os maiores entraves? Quais foram as maiores dificuldades? Eu imagino, isso é apenas uma suposição, que conseguir esse grande volume de assinaturas talvez não tenha sido a maior dificuldade. Não, como eu falei a você, a população abraçou a causa do movimento, né? Porque é uma vontade de mais de 30 anos que a população anseia por esse acesso, né? Muita gente, muitas das vezes, vende seus empreendimentos por falta justamente de um acesso digno. Tem pessoas que às vezes me param na rua e perguntam, mas a estrada vai sair mesmo, que eu tenho uma casa lá no Poço Sauípe, tenho uma casa de Subaúma, eu estou pensando em vender porque a gente não tem prazer de ir para a praia, porque nós não temos um acesso digno, entendeu? Então, a maior dificuldade que eu tive, na verdade, foi justamente, no início, a credibilidade assim, as pessoas acreditar que realmente possível seria para você conseguir uma BA, né? Uma estrada estadual. Achava que o abaixo-assinado, a força popular não fosse capaz. E graças a nosso bom Deus e o governador, né, que atendeu o pedido da população através desse abaixo-assinado, foi que, graças a Deus, está aí. A estrada está em obra, né? Foi dada a ordem de serviço ano passado, no dia 29 de julho. E se você tiver a oportunidade, quiser visitar, está lá. A estrada já tem uns 12 quilômetros de asfalto, trecho Araçá e Itanagra. Porque assim, a obra é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, que é a Alagoinhas Araçás, foi feito todo o recapeamento e sinalização horizontal e vertical. De Araçás e Itanagra são 22 quilômetros, né, praticamente toda uma obra com acostamento, asfalto de primeiríssima qualidade, asfalto quente, né, é uma obra do governo do estado, no valor de 16 milhões de reais, e já tem mais ou menos 12 quilômetros de asfalto pronto. Estamos caminhando para concluir o trecho de Itanagra. Terminando Itanagra, Araçá e Itanagra, inicia logo depois Itanagra Linha Verde, né, que aí completa todo esse trajeto. O governador, quando esteve aqui lá em Araçás para o lançamento da obra, ele disse que iria fazer uma grande festa, né, uma grande carreata para comemorar essa conquista, né, dessa ligação de Alagoinhas e região. E não é só Alagoinhas, né, toda a região vai ser beneficiada, até a região de Feira de Santana. Muita gente não sabe que essa BA-504, ela começa na BR-116, cortando o município ali de Irará, Oriçangas, Aramari, passa por dentro de Alagoinhas, cortando a BR-101, chega até Araçás, cortando a BA-093 e desemboca na BA-099, que é a nossa linha verde. Então ela liga toda aquela região de Feira de Santana até o litoral. Então ela não vai beneficiar Alagoinhas, vai beneficiar também a região de Alagoinhas, também a região de Feira de Santana, aquela região cisaleira, né, que vai poder usufruir das praias passando por dentro do nosso município. Você imagine o benefício que a nossa cidade vai ter em função disso, né? Desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, vai aquecer a indústria do turismo. Então, os benefícios são muitos em função desta obra aí que está encalhada há muitos anos, que muitos governadores que passaram prometeram e não só fizeram promessa eleitoreira e não cumpriu. E está aí o governador Wagner, né? Onde eu bato palmas para ele, porque realmente ele foi o único, depois de muitos anos, desde quando foi concebida a linha verde, em 93, que realmente abraçou a causa e a estrada está aí, graças a Deus, em andamento. Você tocou num ponto interessantíssimo, que foi o desenvolvimento, até, sobretudo, econômico desses municípios que se beneficiarão com essa obra. Você toma como base, como exemplo, Alagoinhas, uma cidade pujante, crescente, e outros municípios também da região que vão atrair até moradores, uma vez que
essas localidades, as praias do litoral norte, em especial as praias ali com acesso pela linha verde, às vezes, do ponto de vista estrutural, também talvez não comportem mais um grande número de pessoas que cheguem, até por questões ambientais, não dá para se construir mais à beira-mar como se fazia há muito tempo atrás. Então essas pessoas vão fixar moradias em Alagoinhas e em outras cidades. Sem dúvida nenhuma, né? Porque Alagoinha fica bem próximo ao litoral depois que for feita essa estrada. Inclusive, essa obra também vai permitir, né, lá na frente, Alagoinhas possa ser contemplada, né? Está sendo feito estudo em cima disso para a questão da Copa, né, 2014. Porque a dificuldade que as seleções para poder se instalar em Alagoinhas, porque nós temos um estádio, né? Um estádio de grande porte, que é o Carneirão, um dos melhores estádios do Brasil. Falta, claro, precisa de melhorar, adequar dentro das regras da FIFA, né? Mas essa estrada ligando ao litoral vai facilitar para o nosso município em relação à questão da Copa. Porque assim, para poder se instalar hoje em Alagoinha não tem hotel que comporte uma seleção. Por exemplo, uma Itália, uma seleção da Espanha. Jamais se instalaria em Alagoinhas. Exatamente. E nós temos ali a Costa do Sauípe, que fica, quer dizer, da Costa do Sauípe para Alagoinhas vai ficar em 70, 80 quilômetros, para poder vir treinar aqui no estádio. Então, uma coisa que vai lá futuramente vai ser bom nesse sentido, vai facilitar, né? Vai ser mais um incremento, né, para que Alagoinhas possa ser contemplada como cidade subsede da Copa do Mundo. Na questão operacional das seleções que estarão no Mundial de 2014, de fato, Alagoinhas seria um dos pontos de treinamento para qualquer seleção, que, claro que vai depender do sorteio, da ordem das chaves, as sedes, quer dizer, as subsedes, enfim. Mas o que mais importa é que qualquer seleção que venha a porventura se instalar em algum grande hotel dessa área e que venha treinar em Alagoinhas, tudo isso atrai dividendos para a cidade, porque muita gente, você vê a quantidade de turistas, as pessoas que seguem futebol fielmente pelo esporte simplesmente, seguem essas seleções. Tem os jornalistas, né, que irão cobrir, tem os curiosos, tem os turistas de uma forma geral, querem estar presente, estar perto de algum jogador, de alguém da comissão técnica, para fotografar, para curtir, enfim. Então faz todo o sentido, César Leite. Sim, claro, não tenha dúvida disso. O Márcio estava falando em relação à Copa do Mundo, e inclusive já houve até pessoas do comitê organizador, já veio à cidade de Alagoinhas para ver o estádio, né, e ver essa viabilidade de distância, né, para a capital, porque lá será sediada a Copa do Mundo, e não tenha dúvida que esse acesso, né, dessa obra será muito importante. Mas não só do ponto de vista da Copa do Mundo, Márcio, como do turismo no modo geral. Então, abre um espaço para novos empreendimentos, principalmente no ramo de hotelaria. Se você visualizar aquela geograficamente para o lado de Araçás, né, onde Alagoinhas deve buscar o crescimento para aquele lado. Então isso, com certeza, esse movimento que você idealizou e podemos dizer que já está quase realizado, né? Até dentro aqui do meu ponto de vista, que eu entendo que do período da ordem de serviço até o momento, esses 50 quilômetros apenas já podia estar quase que pronto. Você não entende dessa forma? Veja bem, o primeiro trecho já foi concluído, né? O segundo trecho, a previsão é para inaugurar agora em maio. Só que houve um atraso em função do tempo e a previsão provavelmente lá para mês de julho, setembro, para concluir essa segunda etapa. Etapa. São de 22 quilômetros, que é o trecho Araçás e Itanaga, né? E logo depois deverá iniciar o terceiro e último trecho, que são de 18 quilômetros, que vai efetivamente ligar toda essa região às praias do litoral. Mas, Márcio, aí está abrindo estradas ou está sendo recuperada a estrada nesse terceiro setor?
tanto no segundo como no terceiro, praticamente está sendo feita uma autoestrada, porque eles não estão aproveitando a estrada de Cascalho, né? Que é uma estrada que tem muitas curvas, né? Estão abrindo morros, né? Para poder fazer uma estrada dentro das especificações técnicas do DERPA. Você, como idealizador, está acompanhando, está fiscalizando essas obras e já tem um prazo, ou idealizar pelo menos um prazo para que possa estar todas as etapas concluídas? Veja bem, eu costumo dizer que eu vivo 24 horas esse projeto da Linha Verde, né? Já temos 4 anos de luta desde 2007 e a previsão para a última etapa, acredito que o ano que vem a gente já tenha essa, por fim, né, completamente ligada à Linha Verde. Mas só em chegar até Itanagra já é uma grande conquista. Digamos que seja aí 70% da obra, fica faltando apenas 18% e temos inclusive uma estrada de Cascalho. Pra vocês terem uma ideia, eu sempre vou para a Linha Verde por aqui, por Araçá e Itanagra, mesmo estrada de chão, sempre por aqui, entendeu? Porque se eu estou defendendo um projeto, acredito nesse projeto, mesmo às vezes a estrada em péssimas condições, mas eu sempre fui por aqui, inclusive tirando foto, fazendo mapeamento, entendeu? Porque assim, essa luta da Linha Verde, ela não foi só o abaixo-assinado em si, né? Foi os 25 prefeitos da região, né? Que eu tirei foto com 25 prefeitos, entreguei na mão do governador em 2008. Foram fotos institucionais, né? Apenas de apoio ao movimento Linha Verde. E entreguei lá em Salvador, no Centro de Convenções do governador, essas fotos com pedido dos 25 prefeitos. 25 Depois daí, prefeitos você 25 visitou? prefeitos. Eu visitei, tirei foto com a plaquinha, eu apoio o movimento Linha Verde. Claro que você deve ter gastado muito para isso. Você teve ajuda? Tenho tido porque apoio. Não é só a questão de você estar buscando o claro, movimento em tem si, todo um custo, até porque pelo que sempre você tem idealizou, mas teve todo um custo, toda uma dinâmica, um tempo. E a população te ajudou? Como é que foi isso aí, Márcio? Veja bem, esse custo, eu tive por parte de alguns empresários, amigos aqui de Alagoinhas, né? Como eu citei inicialmente, um dos primeiros empresários a acreditar no movimento foi Barretinho, onde eu pedi a ele naquela época para uma ajuda em combustível para poder rodar com o meu carro e convidando a população para participar da vacinada, né? Então ele foi um dos primeiros a acreditar nesse projeto como empresário, né? E tem outros empresários aqui em Alagoinhas que sempre nos deu apoio, né? E prefeito, eu poderia dizer, o prefeito de Araçás, o Hélio Coelho também, sempre foi um grande parceiro nosso, né? Eu faço questão de dizer em todo lugar que eu chego, porque a gente tem que agradecer e reconhecer as pessoas que nos ajudaram, principalmente nos momentos mais difíceis, né? E pode ficar à vontade aqui no programa. Não estou para você falar, não, mas politicamente para ninguém, não. Não estou fazendo política para ninguém, apenas deixando claro que essas pessoas me ajudaram, eu não posso jamais negar isso. Márcio, nós temos uma linha de que não existe a crítica pela crítica, sabe? Nós buscamos também valorizar as pessoas que apoiam movimentos importantes e interessantes como o seu. Então, você pode ficar à vontade para você, né, falar sobre esses parceiros que lhe ajudaram. Porque até outro dia eu peguei um mototáxi ali no ponto da farmácia no Silva Rocha, ali no Coreto, e aquele grupo ali é bem organizado, né? Eu fui pegar ali, o cara disse: César, agora não posso te levar não, porque é outra pessoa. Então a gente tem sim que vir e falar isso para a população, porque a gente tem que elogiar quando atitudes como essa, né, de organização, ela é colocada para a sociedade. Então, a gente tem que elogiar, sim, os momentos, né, bons, as coisas boas e as pessoas que procuram colaborar, né, com o desenvolvimento, o crescimento e com atitude como a sua. Então, você pode ficar sempre à vontade. Se você tiver esquecido todo mundo, não tem problema, você pode marcar outro dia e pode falar assim. Aqui a gente tem essa liberdade para divulgar as boas ações e ficar sempre à vontade em relação a essa situação. Certo. Veja bem, só bem para poder completar o meu raciocínio, como eu estava falando, essas fotos ao governador na época, pedindo o acesso, né? Dessa vez, nesse segundo momento, em 2008, a pedido dos 25 prefeitos da região, e em 2009,
aonde o governador estivesse aqui, aqui na região, nos municípios próximos, eu estava lá com uma faixa pedindo ao governador em nome daquele município. Então foram 14 municípios que eu persegui de forma, claro, ordeira e pacífica, né, o governador pedindo a estrada do acesso à linha verde. Quer dizer, foram 3 momentos: foi o abaixo-assinado, depois veio o apoio dos 25 prefeitos e terceiro foram as faixas, né? E aí tivemos a felicidade do governador autorizar essa importante obra em Araçás, que me surpreendeu inclusive, né? Porque eu sou um cidadão comum, né, na sociedade, e no dia do lançamento da obra, esperava inclusive que eu fosse subir no palanque e fosse convidado para ser a primeira pessoa a falar, né? O cerimonial do governador me ligou dizendo que eu teria me convidando para falar, né, a primeira pessoa a falar, e me surpreendi mais ainda quando o governador me chamou para eu levantar a ordem de serviço, né? Foi o reconhecimento, né, do governador em função dessa nossa luta, desse nosso trabalho, né? Ele reconheceu a nossa luta, reconheceu a organização do Movimento Linha Verde, como ele disse em suas palavras. Então, para mim foi muito gratificante, porque eu estava ali, não apenas o Márcio Gomes, né, idealizador do Movimento Linha Verde, eu estava ali representando as 30.690 pessoas que acreditaram no Movimento Linha Verde, né? Por isso eu sempre faço questão de frisar isso para as pessoas, nas rádios, na comunicação, que essa conquista não é minha, eu, Márcio, quanto pessoa, essa conquista é do povo, que acreditou de um Movimento Linha Verde, que a minha assinatura só não seria suficiente para que essa estrada realmente viesse a acontecer, né? Então, como às vezes tem uns comentários na cidade aí, quem é o pai da criança, essas coisas, eu sempre digo às pessoas em Paraná: Márcio, você tem que ir para a rádio, você tem que falar, a gente tem que defender as nossas assinaturas, porque essa conquista é nossa, entendeu? E eu sempre procuro jogar água fria, né, nesse caldeirão aí, porque eu não quero entrar nessa briga, nesses méritos políticos, porque o movimento é um movimento suprapartidário, é um movimento estritamente popular, entendeu? Então, as pessoas estão aí, sabem muito bem que é uma luta do Movimento Linha Verde, entendeu? E, claro, reverenciar o governador Wagner, que realmente foi o único que abraçou a causa e que fez a coisa ser de fato depois de muitos anos, né? Então, graças a Deus, estamos aí com essa grande conquista. É muito bom o Márcio colocar dessa forma, César Leite, meus caros ouvintes, em função de que estamos num ano eleitoral, né? A política partidária, ela em anos eleitorais, ela se torna muito mais efervescente. Então, palavras do próprio Márcio aqui, instantes atrás, muita gente quer ser o pai da criança. Só que esta conquista, como ele próprio bem reiterou, é uma conquista de um movimento popular. Quando ele cita suprapartidário, não tem nenhuma bandeira, nenhum partido político que ajudou na idealização ou na conquista desse projeto. Muita gente, obviamente, apoiou em função até de que é um bem para a comunidade, para as comunidades de Alagoinhas e mais outros municípios do entorno. E, claro, vem sempre aquela oportunidade, né, até legítima, de qualquer partido político, em um ano eleitoral, apoiar. Mas que fique bem claro que da idealização à conquista desta obra, né, em todos os pontos, é o povo quem tem o mérito, junto com o Márcio, que idealizou, mas o mérito é dele e das pessoas. Isso é uma prova de que a sociedade organizada e bem organizada, como o Márcio colocou, ela conquista seus ideais, né? Mesmo quando as coisas parecem quase impossíveis. E quando eu apresentei o Márcio, eu ainda citei o seguinte: às vezes você quer se organizar e chega a se organizar, mas dada as dificuldades, muitos movimentos morrem antes de darem os primeiros passos. Muitos movimentos acabam na metade do caminho ou bem antes. Se desiste em função da dificuldade, sobretudo da vontade política daqueles que têm o poder de concretizar, quem tem o poder da caneta, digamos assim. Mas aí, claro que o governador merece os parabéns, embora não restasse nenhuma outra alternativa a ele, governador, do que conceder isso em função do tamanho... A insistência dele. A insistência e o tamanho dessa mobilização. Sem dúvida nenhuma. Você falou aí sobre a questão da luta. É uma coisa assim que na época do Movimento Linha Verde, que a gente, do abaixo-assinado,
Algumas pessoas chegavam para mim e diziam, rapaz, você vai conseguir uma rua, imagine uma estrada, né? Algumas pessoas chegavam a dizer, rapaz, você no máximo vai conseguir 1.000 assinaturas. E nós conseguimos o maior abaixo-assinado da história de Alagoinhas, com 30.690 assinaturas. Então, para mim, isso foi um momento de muita alegria, né? E olha que, na verdade, oficialmente foram 30.690 assinaturas, porque o que aconteceu? O governador estava programado para chegar dia 11 para lançamento da obra do Jardim Petrolar em 2007, em dezembro, e eu coletei o que tinha na rua de abaixo-assinado, juntei, fui para o fórum, registrei para poder fazer entrega ao governador. Eu tirei uma cópia, registrei para fazer entrega ao governador. E depois que o governador foi embora, foram chegando muitas e outras assinaturas, né, das pessoas que pegavam abaixo-assinado e, assim, voluntariamente, sem me consultar, e saía pegando assinatura aqui, ali, acolá. Então, nós chegamos aproximadamente quase 50.000 assinaturas. Eu tenho essa quantidade de assinatura reservada, né, a mais, mas oficialmente foram as 30.690 que foi entregue ao governador Jacques Wagner, porque na verdade isso foi apenas em 2 meses. Você imagine se a gente chegasse se o governador viesse, digamos, em janeiro, né, ele seria 3 meses de abaixo-assinado e ia passar de mais de 50.000 assinaturas. E ele se sentiria obrigado até a fazer. Não, mas, Márcio, a vontade é muito grande da população. Você, fora essa questão da falta de crença, às vezes, da própria população em conseguir algo, como você bem citou, que muita gente disse, é quase impossível conseguir uma rua, que dirá uma estrada, né? Fora esse tipo de resistência, até da falta de mobilização dessas pessoas que às vezes não acreditam, você enfrentou algum outro tipo de resistência de algum setor, seja de Alagoinhas ou de fora? Na verdade, assim, durante a mobilização, né, às vezes passar com o carro na rua e as pessoas acenavam, achavam que isso era ilusão, que não ia para lugar nenhum. Algumas, assim, peculiaridade, algumas pessoas isoladamente, né? Mas o comércio de Alagoinhas, empresários abraçaram a causa, entendeu? Como eu disse, os 25 prefeitos que eu tirei foto institucionalmente, né, para entregar ao governador Jacques Wagner, foi fundamental também nesse processo. Tive apoio também do prefeito de Araçás, como eu já citei, né? Foi fundamental o apoio dele. Um dos poucos que realmente abraçou a causa no meio político, e ele sempre dizia para mim, não, quem está lhe ajudando sou eu, o Hélio Coelho, a pessoa, o empresário, não o prefeito, né? Então, e nunca em nenhum momento se viu da prova vermelha verde, porque uma das minha preocupação maior é a questão da apropriação política, né? De algumas pessoas quererem se apropriar, né? Eu passei por algumas situações assim até constrangedoras na época, políticos me procurarem querendo me levar para o governador para entregar o abaixo-assinado. Querendo apadrinhar o movimento. E eu, de uma forma muito taxativa, o movimento é um movimento extremamente popular, é um movimento que o povo acreditou em mim, eu não posso entregar para uma outra pessoa, entregar ao governador, de maneira nenhuma. Então, quem teria que entregar esse abaixo-assinado seria eu, e assim eu fiz, né? E eu vou defender sempre essa bandeira. Porque, assim, quando eu falo que o pai da criança são as 30.000 assinaturas, porque eu quero dizer que essa conquista é da população de Alagoinhas. Entendeu? Não desmerecendo a interferência de político A, político B, cada um cumpre o seu papel. Mas o quanto o Movimento Verde, né, o papel do Movimento Linha Verde foi feito, foi cumprido, né? E graças a Deus estamos aí com essa importante obra em andamento. Márcio, você, com relação à imprensa, sobretudo da capital, o que mais você ouvia? Era estímulo, era apoio, ou a imprensa da capital e de outros lugares, também em função da falta de costume, de hábito das populações em se mobilizarem, esses setores da imprensa da capital não deram muito apoio? Não, aqui eu tive muito pouco apoio da imprensa, inclusive até de Alagoinhas mesmo, né? Diga-se passagem que, com exceção da Nova M, né, que sempre nos ajudou, bem o programa Pauta Livre, Ailton Borges sempre nos deu uma grande colaboração, a Voz da Cidade, o jornal Gazeta de Cívios, né, de Vanderlei Soares também, sempre abraçou o Movimento Linha Verde. A coisa só veio acontecer efetivamente depois que a obra começou a acontecer. Aí sim, a TV Subaé me convidou para fazer, já fiz 2 matérias, a TV Aratu, na Aratu Notícias, que saiu agora recentemente, e Jornal à Tarde. Então, e depois que a história realmente aconteceu, foi que a imprensa começou a acreditar e começou a nos apoiar nesse sentido, entendeu? Mas no início mesmo, quando a coisa estava onde muita gente não acreditava, foram poucos que realmente
abraçaram a causa, né? Às vezes com medo até de se expor, achando que aquele abaixo-assinado ali não ia para lugar nenhum, porque hoje é difícil, né? Eu acho que, se eu não me engano, o máximo que já conseguiram foram 3.500 ou 5.000 assinaturas aqui em Alagoinhas, né? Segundo alguns estudiosos, e nós conseguimos esse abaixo-assinado histórico, né? Acho que 30.000 assinaturas, realmente, acho que 12 estádios cheios, não, aqui de Alagoinhas, Mais. somente por isso. Entendeu? Então, é uma grande conquista, essa é a vontade popular. O abaixo-assinado, gente, como vocês podem ver, a ficha limpa nasceu em função do abaixo-assinado, né? Foram 1 milhão de assinaturas. Então, está provado que quando o povo quer, né, a cobrar do político, é possível. Estamos aí o exemplo da ficha limpa, estamos aí o exemplo do movimento Linha Verde. Quero, Márcio, parabenizar você, né, pela sua iniciativa, dizer que é uma grande conquista sua e dessas pessoas que acreditaram em você. E já que você me citou pelo evento, né, de sábado, agradecer pela sua participação efetiva lá, né, e dizer que sempre as portas estarão abertas aqui para qualquer novidade que você tem em relação tanto ao movimento Linha Verde ou quanto a qualquer assunto que for necessário para esclarecimento e para a população. César, veja bem, eu quero agradecer mesmo de coração ao programa interativo, né, parabenizar a Nova AM 1240, que está realmente dando um show de bola em matéria de entrevista, né, está crescendo bastante, exemplo aí do programa de Haroldo, né, que está bombando aqui em Alagoinhas, né, é um programa extremamente democrático, onde a população participa, entendeu? Está de parabéns o nosso querido Barretinho, né, que está realmente acreditando e investindo em Alagoinhas, não só com as empresas que ele já trouxe, como a Bavel, a Iver, e assim como também a Nova AM 1240. Né? Parabenizar vocês por essa entrevista, eu me senti super à vontade, estou assim, maravilhado com o programa de vocês, com o nível de perguntas, né? Com a interatividade, realmente fantástico, né? Quero ter outras oportunidades lá na frente de fazer outras entrevistas, sou muito satisfeito, está de parabéns vocês, parabéns Barretinho por ter dado a oportunidade a vocês fazer um belíssimo trabalho como vocês estão fazendo, certo? Quero agradecer também nesse momento a minha querida esposa, amiga e companheira do Movimento Linha Verde, que sempre me ajudou ali lado a lado, nunca me abandonou desde o início, né, guerreira do meu lado. Mandar um abraço também para o meu sogro, Aurelino, do Gordo, né, do 21 de setembro, que está sempre ouvindo o programa de vocês. Quero agradecer às 30.690 pessoas que participaram, que acreditaram no Movimento Linha Verde, até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de assinar, mas que acreditaram e apostaram nesse importante movimento. Então, é isso aí, só quero agradecer por essa oportunidade e um grande abraço para todos. Esse foi o Márcio Gomes, o idealizador do Movimento Acesso à Linha Verde. Hora certa, oferecimento Crédito Fácil J a Serviços.